Olha, em primeiro lugar a gente tem que agir com a razão, não com a emoção. Ainda restam 5 rodadas nesse campeonato, onde talvez os resultados digam tudo. Não é? Se a gente observar, não é, dos 3 treinadores que o Sport teve durante a competição, não é, e ainda o 4º treinador interino, então, o melhor resultado apresentado foi pelo Chamusca, não é, que vem fazendo um bom trabalho. Se você olhar o desempenho do Sport no segundo turno, não é, que foi onde o Chamusca dirigiu a equipe, o Sport se encontra entre nono, alternando entre o 8º e 10º lugar. Não é? Então é uma posição que a gente considera satisfatória. Não é o esperado, mas satisfatório. Então é isso que tem que ser analisado. Então esses 5 jogos também serão fundamentais para o planejamento do esporte para 2010. O time já trabalha, a diretoria já trabalha com a possibilidade concreta da Série B? Olha, a gente passou, desde o jogo passado, a trabalhar com um cenário nesse sentido. Agora, o Sport, enquanto tiver a possibilidade matemática, eu tenho reafirmado isso em todas as posições que a diretoria tem tomado, nós vamos buscar. Nós vamos buscar essa possibilidade, não tem por que desistir do campeonato. E em segundo lugar, mesmo que essa possibilidade não seja mais alcançada com o decorrer das rodadas, o Sport tem um papel a cumprir, tem que jogar com dignidade, com respeito à torcida, respeito à história do clube. Os jogadores estão cientes disso, são profissionais que gostam do que fazem, que escolheram essa profissão, que têm hombridade, têm honradez, seriedade e honestidade para estar vestindo a camisa do Sport. Hoje, antes do treino, houve uma reunião entre a diretoria, o técnico e os jogadores. Qual foi o tom dessa reunião? Olha, foi uma conversa rápida na reapresentação, exatamente para reafirmar isso que a gente está dizendo, que acredita no elenco e vai estar com o elenco até o final do Campeonato Brasileiro. Nós acreditamos nessa possibilidade ainda, e mesmo assim, sem acreditar, se você achar que o Sport não tem mais chance, mas a gente tem que fazer um bom trabalho, um bom papel no final desse ano. Até para, a partir desse momento, iniciar um trabalho de planejamento para 2010. Já existem nomes de dispensa, por exemplo? Não existe nomes de dispensa, não. A gente vem trabalhando nesse exato momento com algumas questões pontuais, no sentido só de aliviar um pouco a folha de pagamento, para que o Sport possa cumprir seus compromissos e terminar o ano com as suas finanças equilibradas. Seriam as pessoas que o contrato termina agora em 2009? Não, eu não posso dizer isso, sabe por quê? Porque tem muita gente que tem contrato que termina no final do ano, que o Sport tem interesse na sua permanência. Até porque, tanto no cenário de uma Série A como no cenário de uma Série B, nós temos que ter time de Série A. Não é porque para se manter na primeira divisão ou para conseguir o acesso à primeira divisão, você tem que ter um time de primeira divisão. Desistir? Jamais. Carreira, você falou em situações pontuais. Paulinho é uma dessas situações pontuais para o Sport hoje, não? Olha, a gente tem adotado a política de não revelar nomes, enquanto as decisões não forem resolvidas. Então, enquanto os casos não forem resolutos. Então, a gente não vai adiantar nenhum nome enquanto o cenário não estiver definido. Olha, o mote da conversa, principalmente no sentido de alertar os jogadores, da possibilidade que o Sport ainda tem, mesmo remota, acho que até remotíssima, mas o Sport tem a possibilidade matemática ainda de buscar sua permanência na primeira divisão. Em caso contrário, caso se mostre durante o transcorrer do campeonato que o Sport não tem mais possibilidade matemática de buscar essa posição, nós vamos ter que jogar com dignidade, buscando a vitória, com tranquilidade. Os jogadores vão honrar a camisa do Sport, os jogadores são jogadores de responsabilidade, que têm honestidade, que têm hombridade, a grande maioria com uma vasta folha de serviços prestados ao clube. Então a gente está pedindo que os jogadores correspondam com o anseio da torcida e vamos buscar a vitória nos jogos que faltam, em qualquer cenário. Essa reunião, então, foi de encontro com a opinião do presidente Silvio Guimarães, que praticamente já jogou a toalha. Como você disse, praticamente. Mas ainda as possibilidades mesmo remotas, mas como eu disse, existe uma possibilidade matemática ainda. Então, por que não buscá-la? Por que antecipar os fatos? Eu acho que quando nós perdemos aquele jogo para o Náutico, o clássico, mexe com a emoção de todo o torcedor rubro-negro, e por que não mexer com a emoção do presidente do clube? Que é esse que tem no momento a maior responsabilidade sobre o clube. Então, todos nós somos pessoas emotivas e apaixonadas pelo Sport Clube do Recife. Então é normal, é natural a frase que o presidente tenha colocado naquele momento, mas a gente sabe que campeonato, enquanto houver a possibilidade matemática, a gente vai buscar esse resultado. Em relação a dispensas? Olha, e o que a gente está colocando é que algumas questões pontuais que precisam ser resolvidas antes do término do campeonato. Termina agora dia 6 de dezembro. Essas questões que a gente está buscando antecipar
não é? Alguns jogadores que terminam o contrato em dezembro, não é? Alguns jogadores, não são todos, e que não estão sendo aproveitados no atual elenco. Esse cenário é que nós estamos tentando resolver, questões pontuais. Alguns jogadores podem ser liberados depois do jogo contra o Cruzeiro? Olha, tudo depende das conversas que nós estamos tendo nesses dias, não é? Mas não há nenhum cronograma estabelecido para isso, Boris. Não há nenhum objetivo de imediato a ser cumprido. O que nós precisamos cumprir de imediato é jogar com responsabilidade contra o Cruzeiro e os demais jogos, né? Buscando a vitória, que essa é a função, não é? Esse é o objetivo de todo clube de futebol do Campeonato Brasileiro. Doutor Augusto Carreira, só para completar com o senhor, o Adriano Pimenta e o Andrade quase chegaram às vias de fato no vestiário, por isso o vestiário do Sport demorou a ser aberto. O Wilson chegou a dar um chute na cadeira, quebrou a cadeira, mas por apenas o sentimento da perda. Eu pergunto, Adriano Pimenta e Andrade serão punidos? Olha, houve um exagero nessas informações. Não é? O que aconteceu dentro do vestiário são coisas normais que acontecem depois que você perde um clássico importante para o esporte, por ser um clássico estadual e por ser uma questão decisiva na tabela do campeonato. Não é? Então, os jogadores, ninguém gosta de perder, não é? Alguns jogadores se acerbam mais, não é, quando acontece isso, mas nada que extrapole os limites da conduta e da convivência.